começar para o que interessa aqui. A gente vai seguindo a ordem aqui dos nossos palestrantes. Então vamos começar aqui com o nosso grande amigo, aliás, não só ele, como toda a família, nosso amigo Bruno Trindade, que ganhou grande campeão de córnea e de catarata só, né? Então vamos ver o que ele tem de contribuição. E quem quiser mandar comentário, sugestão, pergunta, esse ambiente realmente é um ambiente bem interativo, para ser bem dinâmico, pode mandar para www.brascris.com.br/ao-vivo, que a gente vai estar transmitindo aqui para os moderadores e para os palestrantes. Bruno, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Niltinho. Vocês estão conseguindo me ouvir? Beleza. Bem, boa noite para você, boa noite para o Bernardo, Evandro. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, especialmente com os meus colegas, não só mineiros, mas belo-horizontinos, né, desse painel todo aqui. Bem, então, na verdade, a nossa apresentação ela se baseou em alguns casos que eu considero casos bem desafiadores. E por que são desafiadores? Porque se tratam de pacientes com problemas reais, né? Então, esse é um caso de uma menina de 22 anos de idade, que aqui eu estou mostrando o olho direito, né? O olho direito já tem uma história longa de cirurgias, né? Ela começou com ceratocone e fez um transplante lamelar anterior em 2010, que apesar de ter poupado e mantido, né, o seu próprio endotélio, ela desenvolveu, então, rejeições, ou no caso, uma rejeição, em 2015, para a qual ela teve que usar, então, pulso de metilprednisolona intravenoso. E esse olho, ela, com uma adaptação razoável de uma lente escleral, ela tem uma visão de 20/40, e esse é o olho bom dela. E esse não é o olho motivo da apresentação. O motivo da apresentação é o olho esquerdo. Esse é uma história ainda mais longa e ainda mais triste, né? Ela começou novamente com ceratocone e desenvolveu uma hidrópsia. E segundo o que, de acordo com o relato dela, né, o que a gente consegue imaginar que houve uma perfuração do seu cristalino numa tentativa do médico assistente, no momento que a gente imagina de colocar um gás na câmara anterior para o tratamento dessa hidrópsia. Fato é que essa paciente teve o seu cristalino perfurado e ela precisou, então, de fazer cirurgia de catarata de urgência. No mesmo dia, ela foi levada ao bloco cirúrgico para tirar o seu cristalino. Alguns anos mais tarde, então, ela foi submetida então, a um transplante lamelar anterior e juntamente com o implante de uma lente intraocular, em 2015. E assim como no outro olho, ela também desenvolveu rejeição. Nesse caso, foram 5 rejeições. E na sua apresentação, a melhor visão que ela tinha nesse olho era uma visão de 20/200. E esse era o aspecto biomicroscópico que a gente poderia ver, que a gente podia ver, né? Notem que uma córnea vascularizada em sua periferia, né? A lente capturada pela pupila, principalmente no quadrante nasal superior, né? A sua topografia, a gente vê um transplante irregular e uma paquimetria central bem espessa, né? Mostrando, então, que esse transplante, além disso, estava em falência tardia. E quando a gente dilatava a pupila dela, a gente tinha a impressão, né? Mas é uma impressão mesmo, que essa lente estava no sulco ciliar, um pouco descentrada, um pouco capturada, mas de alguma forma implantada no sulco ciliar. Não dava para ter certeza, não dava para a gente ver detalhes da cápsula posterior, né? Fato é que nós optamos, então, por operar essa paciente. E aqui segue o vídeo da cirurgia. Então, a primeira coisa que a gente quis fazer foi tirar essa lente de trás da íris, do sulco ciliar, ainda com o olho fechado, né, para ter uma segurança um pouco maior do procedimento. A partir disso, a gente retrepanou essa córnea e, ao retirá-la, nós fomos surpreendidos por sinéquias posteriores entre a íris e os restos capsulares, aí mostrando então a retirada dessa lente intraocular sem muita dificuldade, uma vez que ela já estava na câmara anterior, mas notem a densidade, a intensidade dessas sinéquias entre a íris e os restos capsulares, essas sinéquias posteriores.
Obviamente, isso precisava de ser retirado, né, ou dissecado, porque a nossa intenção era implantar uma nova lente intraocular no sulco ciliar. Então, com muita paciência, muito cuidado, em algumas áreas, algumas regiões, a gente precisava, então, de fazer esse corte mesmo, né, dessas sinéquias, porque elas não se rompiam, conseguimos livrar isso 360 graus. E aí nós optamos por implantar essa lente de PMMA, de peça única, que, ao nosso ver, é uma lente muito adequada para essa situação, que ela tem um comprimento de alça a alça um pouco mais longo, ela tem bordas anteriores arredondadas e ela tem uma ótica de 7 milímetros. Uma vez implantada, então, no sulco ciliar, nós procedemos, então, com a correção da pupila, né, da íris. E aqui, numa situação de céu aberto, isso não tem muita dificuldade, não, né? A gente usa Prolene 10 zeros, vai dando pontos adjacentes uns aos outros, e com isso a gente vai diminuindo o tamanho da pupila até que a gente chega num tamanho que a gente julga adequado, né? Nesse caso, o nosso objetivo era deixar uma pupila de mais ou menos uns 3 milímetros, entre 3 e 4 milímetros, que era o que a gente estava objetivando. Depois a gente procede, então, com a sutura do transplante, né? E esse é o aspecto final da cirurgia. Passado, então, 5 dias desse procedimento, a paciente já podia notar uma melhora da transparência da córnea e também da sua visão, né? E em seu último retorno, agora aqui com 6 meses de pós-operatório, a gente vê, então, esse enxerto bem transparente, né? E a pupila com aspecto não só funcional, como cosmético também, preservado, né? E a gente consegue perceber também uma melhora importante da visão dessa paciente que já vem há anos batalhando para conseguir enxergar um pouco melhor. A gente sabe, obviamente, que esse caso precisa de um follow-up maior, é um olho de alto risco, nós estamos mantendo esse paciente com corticoide e com tacrolimus para tentar segurar esse ímpeto de rejeição, mas aí o aspecto 6 meses, mas como mensagem que eu gostaria de deixar com esse caso é isso, né, que a lente intraocular no sulco, lentes inadequadas no sulco ciliar, elas podem, então, causar uveíte, dispersão de pigmento, e em casos que foram submetidos a transplante de córnea, também até a rejeição desse transplante, né? E a lente ideal para o sulco ciliar é uma lente que deve ser um pouco maior, com as alças e bordas, principalmente a borda anterior da ótica, bem arredondadas, né? E a lente com diâmetro total um pouco maior. Então, essas eu acho que são as duas grandes mensagens desse caso, e isso conclui essa apresentação. Nilton, eu não sei como que você quer fazer isso, né? Não sei se você quer fazer alguma pergunta. Pode discutir esse ou pode passar para o outro. O que você acha, Bernardo? Mas vamos só aproveitar logo. Acho que é melhor assim que a gente tiver uma apresentação, falar logo para não fugir muito aí do tema, já que os temas vão mudando de córnea para catarata, isso tudo. Primeiro agradecer aí Bruno eu conheço já há um bocado de tempo. Realmente é um cara fora da curva, como todos os outros que estão apresentando aqui. Especialmente Júlia, que é a única mulher, mostrando que ainda assim tem mais força do que os outros todos aqui, tá certo? Bruno, parabéns, realmente um caso assim, difícil às vezes da gente lidar, não é tão frequente quem lida com os casos mais complicados, às vezes até desistir, não vamos mexer nesse olho não, deixa esse olho mais para frente e vamos deixando você enxergando com outro olho, mas você mostrou uma solução realmente bem interessante. Eu acho que um caso assim, que também vale destacar, que eu não vejo como uma prática muito comum que faz transplante, é, por exemplo, o uso do anel de Freininger, né? Esse anel que dá o suporte esferal que você colocou ali, principalmente você vai mexer ali na lente que está mal posicionada, não sabe ainda que estrutura tem de saco para baixo, se esse paciente in vitro ou não, eu acho que é uma condição muito frequente. E aí uma pergunta para você é, que tipo de anestesia tu usa nesses casos? Tem algum padrão? Porque a maioria das pessoas hoje prefere usar bloqueio quando faz o transplante,
mas de repente, num caso desse mais incerto, às vezes tem gente que prefira a geral. Como é que é a tua rotina com isso aí? Então, é um excelente ponto mesmo, e principalmente isso que você falou do anel de Flering, eu acho que é de suma importância mesmo. Esse é um utensílio que não deve ser menosprezado o seu uso, principalmente nesses casos mais complexos, que a gente vai mexer dentro do olho, né, fazer essas trocas de lente, retirada de catarata, cirurgia de catarata a céu aberto, essas coisas eu acho fundamental. Com relação à anestesia, esse caso especificamente nós fizemos com bloqueio peribulbar, mas é possível de fazer, mas a nossa preferência é, de fato, em casos como esse, fazer sob anestesia geral. A gente se sente mais confortável, a gente tem um controle maior do olho, controle maior da pressão intraocular, pressão arterial, enfim, a gente tem uma estabilidade melhor da situação e que é a nossa preferência. Bernardo, tá sem som. Um comentário aí, Evandro. Também gosta dos casos fáceis na cirurgia de transplante. Não, realmente parabéns, Bruno, pelo caso aí. Bem abordado. E na verdade, só uma pergunta, né, que talvez para quem está habituado a fazer casos mais desafiadores de córnea não seja uma pergunta assim tão importante, mas para nós, todo o público da Abrascas aí pode ser, qual que é a diferença, né, de tamanho do botão doador-receptor nesse caso específico, com troca de lente, uma arquitetura de câmera anterior já prejudicada? Qual que seria a diferença aí que o Bruno usou e qual que ele recomendaria também em casos semelhantes? A nossa rotina, eu não vou lembrar exatamente o detalhe, mas eu acredito que não deve ter fugido muito da nossa rotina. A gente tem costume de usar uma diferença de 0,25, né? Fazer um oversize de 0,25, então trepana o botão doador um pouco maior do que a trepanação no receptor. Isso a gente gosta de fazer com uma coisa que eu acho que faz total diferença também, usar trépanos a vácuo e novos, porque isso eu acho que faz muita diferença também. Claro que fazendo um diâmetro um pouco maior, talvez a gente tenha uma facilidade na sutura, facilidade no fechamento do olho, mas eu acredito que nesse caso a nossa diferença e o nosso diferença entre o doador e o receptor foi de 0,25 milímetros. Eu pergunto até porque eu achei até que você ia fazer uma diferença maior, porque a partir do momento que a gente trepana o doador pelo endotélio, pela face endotelial, e o receptor pela face epitelial, nessa diferença de 0,25 eles ficam bem próximos, né? Então, assim, realmente precisa ter uma técnica bem apurada aí. Em casos, às vezes, de câmera anterior desafiadora, às vezes para quem está no início da curva pode ser interessante até fazer uma diferença maior, né? Mas você vê que ficou, com 6 meses de pós-operatório lá, ficou uma biomicroscopia maravilhosa, né? Então, parabéns aí. Obrigado. É interessante porque hoje mesmo, eu comentando com o Bernardo, eu mandei aqui um vídeo para ele, aliás, não foi a primeira vez esse ano e nem a segunda, eu mandei alguns casos já para ele ver, em algumas situações em que o cirurgião está tendo dificuldade de implantar essa lente no sulco ou não tem suporte, ele implantar uma lente na câmara anterior. E aí, quando você pega esse caso, você fica naquela situação que muitas vezes ele tem uma visão boa, né? Porque o paciente, mas doutor, estou enxergando tão bem, que você sabe que aquela córnea ela vai descompensar. E aí a gente tem o dever aqui de alertar que, como muito bem foi falado na aula, a lente ela tem que ser certa para o lugar certo. Então, muito bom, Bruno. Agora ainda bem que o Cláudio não pegou esse caso, porque senão ele tinha colocado a lente de pinhole. Possível. Acho que é importante seguir, né? Com o Bruno, no teu caso de catarata, tá aí para... Está engatilhado aqui, Bernardo. Deixa eu... Aproveitar que você está aí no seu logo e a gente... Vamos lá. Estão vendo aí os slides? Ótimo. Então, continuando então a nossa sequência, né, que eu considero de casos
de pacientes com problemas sérios, visuais. Então, esse agora é o olho esquerdo, então, de um paciente de 47 anos, que tem uma combinação muito desfavorável. Ele tem, então, ceratocone, a gente vê a topografia, é óbvio isso, e uma pupila mesópica grande. A pupila dele é de 4,5 milímetros, o que, obviamente, atrapalha ainda mais a sua visão. E ele queixa de, mais recentemente, uma piora ainda maior dessa visão, que foi atribuída à ocorrência, então, de catarata inicial, uma catarata nuclear inicial. Vejam o benefício do pinhole, do teste do pinhole no oclusor, no Greens, na visão. O paciente tem uma melhora razoável com o pinhole, e a nossa ideia seria, então, de fazer a cirurgia de catarata associada à implantação desse novo dispositivo de pinhole intraocular, chamado de extra focus, que serve para minimizar as aberrações intraoculares, que é muito útil nesses casos de ceratocone, combinado com pupilas grandes. Então, aqui a cirurgia, notem que a capsulorex foi feita e logo após a retirada do núcleo, nós fomos surpreendidos, então, por uma rotura de cápsula posterior. Essa é uma situação muito desafiadora, porque para que a gente consiga implantar esse pinhole, a gente precisa de uma lente intraocular dentro do saco capsular. Então, o que nós fizemos foi converter essa rotura da cápsula posterior em uma capsulorhexis primária posterior, e com isso a gente consegue uma distribuição da força dessa rotura em múltiplos pontos e consegue, inclusive, implantar uma lente dentro do saco capsular. Na sequência, então, nós implantamos o pinhole no sulco ciliar, e esse é o aspecto final dessa cirurgia. Notem que no dia seguinte a gente conseguia ver o pinhole bem centralizado, a pupila ainda com efeito do miótico utilizado na cirurgia, e aqui, 7 dias depois, o paciente estava extremamente satisfeito, com uma visão excelente, de 20/25, J3 sem correção, visão essa que ele não se recorda ter tido ao longo de toda a vida. E esse pinhole, ele tem uma característica muito interessante, o material dele, que é, apesar dele ser totalmente preto, quando a gente olha com luz visível, quando a gente olha com luz infravermelho, ele se torna absolutamente transparente, ele é totalmente transparente à luz infravermelho. E aqui, numa lâmpada de fenda modificada, a gente consegue ver ambos implantes, o pinhole e a lente primária, bem centralizados, assim como, eu vou passar esse vídeo novamente, assim como a capsulorhexis anterior e posterior, que a gente consegue ver através, então, desse pinhole intraocular, extra focus. Então, essa eu acho uma imagem sensacional que a gente pode ver, então, garantir que esse paciente está bem. E para aqueles mais receosos, aqui a gente mostra, então, a retinografia de campo ampliado, que é possível de fazer mesmo após a implantação do pinhole, e também o OCT de mácula, também sem nenhuma dificuldade, nenhuma alteração nesse caso. E para complementar, também tem um segundo caso, mais ou menos a mesma história, pacientes com muita dificuldade. Esse é um paciente, então, de 31 anos, que tem uma história de ter feito um transplante penetrante nesse seu olho esquerdo há 9 anos atrás, também para tratar ceratocone, mas que, infelizmente, ele acabou com um astigmatismo irregular, o que limitou um pouco a sua visão. E, mais recentemente, ele desenvolveu uma catarata densa, bem densa, que abaixou ainda mais a sua visão, relacionada, então, ao uso de corticoide. E também, esse paciente, para piorar ainda mais a sua situação, ele tinha uma pupila bem ampla, uma pupila mesópica grande.
Então, notem na biomicroscopia o tanto que essa catarata é importante, né? E aqui também o tamanho da pupila, uma pupila já bem grande. E aqui eu faço um parênteses que a gente costuma sempre avisar isso, né, e enfatizar a importância de examinar o paciente com luz baixa, porque a gente tem um mau hábito de olhar esses pacientes sempre com a lâmpada de fenda com luz muito forte nos seus olhos, o que torna mais ou menos todos os pacientes com pupilas pequenas. E a gente pode ter uma falsa impressão que todo mundo tem pupila mais ou menos igual, o que não é verdade. A gente sabe que as pupilas variam, né, principalmente em pacientes mais jovens. Esses pacientes eles tendem a ter pupilas mais dilatadas, fisiologicamente maiores. Então, para esse paciente também, a nossa ideia era fazer cirurgia de catarata associada ao implante do pinhole, e ao final da faca-emulsificação, nós nos deparamos com essa fibrose da cápsula posterior que, a despeito de uma tentativa bem árdua de polimento, nós não conseguimos nos livrar disso. Então, nós optamos por fazer, então, a abertura primária dessa cápsula posterior, né, fazendo uma capsulorhexis posterior primária, no intuito de liberar, então, o eixo visual dessa fibrose densa que esse paciente tinha, né, que, obviamente, com pinhole isso aí não funcionaria. Na sequência, então, nós implantamos a lente primária dentro do saco capsular, sem muita dificuldade, né? E depois o implante do pinhole intraocular também, aqui nós optamos por colocar ele dentro do saco capsular, e o aspecto final da cirurgia é esse que vocês podem ver. E aqui, com 3 dias de pós-operatório, novamente o paciente extremamente satisfeito, com visão de 20/20, sem correção, também uma visão para esse paciente inédita em sua vida. E aqui, 1 ano depois, a gente consegue ver o transplante bem transparente, né, esse pinhole bem centralizado e um paciente extremamente satisfeito com sua visão. E aqui o aspecto biomicroscópico com essa iluminação infravermelha, né, mostrando, então, ambos implantes bem centralizados. E nós chegamos a publicar esses casos na revista JCRS há pouco tempo, né, alguns meses atrás, e como mensagem final, eu acredito que esses casos eles mostram, né, que o pinhole intraocular ele pode, sem a menor dúvida, melhorar a visão nesses casos de astigmatismo corneano irregular, principalmente quando combinados com pupilas maiores, né. Ele pode ser implantado seguramente após uma capsulorhexis posterior, tanto no saco quanto no sulco ciliar. E essas são as mensagens finais que a gente tinha para mostrar. Então, com isso, meus caros, eu vou fechar minha tela aqui e estou à disposição também para mais uma rodada aí de perguntas, se alguém por acaso tiver. Parabéns mais uma vez, mas que os teus casos são bem interessantes. Eu queria só que se tu podia mencionar que estratégias tu usa quando você vai fazer, por exemplo, uma capsulorhexis posterior para evitar que o vítreo venha, né? Então, graças a Deus e pela habilidade cirúrgica de quem estava operando, até na rotura e na capsulorhexis posterior induzida, o vítreo não vem para a câmara anterior. E isso talvez complicasse muito a cirurgia quando você começa a ter o vítreo vindo para a câmara anterior. Existe alguma estratégia específica, algum passo que você faz diferente para isso daí, não? Eu acho que sem dúvida, né, tem vários detalhes da técnica importantes para serem mencionados, mas só para te corrigir, no primeiro caso, aquele que houve uma rotura de cápsula posterior não planejada, né, falar dessa forma, esse de fato veio vítreo, sim. Talvez tenha editado isso aí no vídeo, não tenha chamado a atenção, mas veio vítreo, a gente teve que fazer vitrectomia, né? E aqui o importante, na verdade, assim que a gente detectar essas roturas, é não tirar, né, não descomprimir o olho. Então, talvez a reação inicial, principalmente quem está começando, é de tirar os instrumentos do olho, tirar a caneta de faca-emulsificação
e a gente sabe que não deve fazer isso, né? A gente deve tamponar essa rotura com o viscoelástico, aí é dispersivo ou coesivo, talvez é o que tiver aberto na mesa, né? Assim, a gente coloca lá para a gente conseguir tirar a caneta do faco de dentro do olho, e aí a gente estuda melhor a situação e planeja melhor como vai fazer essa abordagem. Mas com relação à vitrectomia, né, assim, esse caso nós usamos vitrectomia via limbar, mas é possível também utilizar a vitrectomia via pars plana nessas situações. Isso foi mostrado já também, talvez uma superioridade dessa abordagem do que a abordagem anterior pela via limbar, né? E é também uma coisa que a gente pode fazer, né? E no segundo caso, no caso da gente, quando a gente vai abrir a cápsula intencionalmente, primariamente, aqui já é uma situação um pouco mais fácil de lidar, né? E para quem ainda não teve oportunidade, eu recomendo assistir o vídeo que foi premiado na Askers desse ano, que é o vídeo do Boris Malyugin, no qual ele mostra com imagens extremamente didáticas de OCT intraoperatório a anatomia do espaço de Berger, né, que é exatamente isso que a gente tem que conhecer para fazer esses passos cirúrgicos, né, a abertura da cápsula posterior. Primariamente, a gente vai expandir o espaço de Berger com viscoelástico e depois fazer essa cápsula rex posterior. Isso eu acho que talvez pareça mais difícil de fazer do que né? Isso não é tão difícil de fazer assim. A gente precisa, obviamente, conhecer e ter um instrumental adequado e viscoelástico, talvez de boa qualidade, né, para a gente facilitar esse espaço, mas não acho que isso é uma coisa muito difícil de ser feita. Eu acho que qualquer cirurgião do segmento anterior é perfeitamente capaz de fazer isso com o mínimo de treinamento. Perfeito, Evandro, mas aí algum comentário aí? Não, na verdade, eu acho que a gente pode até, né, coloca o microfone aberto para os demais participantes aí, doutora Júlia, doutor Marcos Vianello, doutor Sérgio Canabrava, exímios cirurgiões de catarata aí também podem participar se tiver alguma pergunta para o Bruno. Niltinho? Deixa eu só perguntar aqui, porque a gente teve já essa aula, inclusive, da lente extrafoco. Bruno, você disse que tem que ter uma lâmpada de fenda modificada, né, a iluminação infravermelha. Explica só um pouquinho como é que isso funciona, por favor. E nos casos em que tem que fazer YAG laser, como é que vocês fazem? Perfeito. Na verdade, é o seguinte, a gente não tem que ter a lâmpada de fenda modificada. Essa lâmpada de fenda modificada, ela serve, na verdade, como um auxílio para a gente ver através desse implante, né? E a modificação que nós fizemos aqui, né, essencialmente a gente pegar uma lâmpada de fenda comum, né, no caso aqui a gente pegou uma lâmpada de fenda Hagstreit dessa BQ900, e trocamos a luz, ao invés de ser a lâmpada de luz, nós colocamos um LED, substituímos essa lâmpada por um LED infravermelho. Só que esse LED infravermelho, nossos olhos não conseguem ver. Então, se você iluminar e olhar pelo ocular, você não vai conseguir ver nada, vai ficar tudo escuro. Então, a gente precisa de colocar uma câmera que é sensível a essa iluminação infravermelha para a gente conseguir ter imagens como essa que a gente mostrou. Tem alguns aparelhos que conseguem fazer isso também, né? Autorrefratores, às vezes tem esse clarão infravermelho, né? Os autorrefratores da Nidec, eles têm essa capacidade de fazer isso, né? Eu estou falando marca aqui, vou declarar minha ausência de interesse financeiro com nenhum desses dispositivos, né? O próprio IOL Master também, ele tem essa retroiluminação infravermelha. Enfim, a gente consegue contornar isso mesmo sem ter essa lâmpada de fenda específica, apesar de não ter nenhum segredo fazer essa modificação. E respondendo a sua pergunta do YAG laser, o YAG laser é perfeitamente possível de ser feito depois de implantar esse pinhole. A gente faz isso através do orifício, né? Esse pinhole não é uma lente, isso é um diafragma, né? Então o orifício central não tem poder refracional e através dele a gente consegue fazer a abertura da cápsula posterior sem muita dificuldade.
E, na verdade, o YAG laser é um laser infravermelho. Então, é possível, inclusive, disparar o YAG laser através do pinhole intraocular. Né? Não, claro, você não precisa de fazer isso, mas é possível de fazer isso. Você não vai conseguir mirar, porque a mira vai ser barrada pelo o polímero preto, mas o laser, o YAG mesmo, que faz a fotodisrupção, ele consegue fazer, atravessar esse pinhole preto. Muito bem, obrigado, Bruno, mais uma vez aí pelos dois brilhantes casos, né, extremamente enriquecedores aí, e dignos sim do prêmio, né, que foi concedido durante o congresso lá em Brasília. Obrigado a todos, Ernesto.